Oi, tudo bem? Revogação da reforma trabalhista, criação da carteira de trabalho verde e amarela. Como ficarão os direitos trabalhistas dos trabalhadores dependendo de quem vencer a eleição? Eu sou Jefferson Bernardes e hoje nós vamos falar sobre direitos trabalhistas. A reforma trabalhista entrou em vigor no segundo semestre do ano passado. Ela é muito maléfica para os trabalhadores e tem diversos pontos que já foram debatidos, que já foram explicados, e é necessário uma conversa específica sobre isso. Mas eu gostaria de falar aqui hoje sobre os itens que falam sobre acordo coletivo, sobre negociação coletiva entre sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores, entre patrão e empregado. Por que é importante falar isso? Porque antes de a reforma entrar em vigor, como é que era? Tinha uma legislação que estabelecia o mínimo que deveria ser cumprido pela empresa. Então, tinha os direitos mínimos de todos os trabalhadores. Havia o acordo coletivo. Como a legislação já garantia um direito mínimo, esse acordo coletivo trazia direitos acima do que estava na lei para os trabalhadores. Então, os trabalhadores, em acordo coletivo, sempre conseguiam algo além do mínimo que a lei garante. Como é que passou a valer a partir do momento em que a reforma trabalhista entrou em vigor? O negociado passou a ficar acima do legislado. Então, na prática, as empresas não são mais obrigadas a cumprir a lei se nos acordos coletivos forem assinadas cláusulas que tragam menos direito para os trabalhadores do que está na lei. Aí você poderia falar, isso é impossível, como é que um sindicato poderia assinar um acordo que traz menos direito do que está na lei? Pode acontecer, e pode acontecer muito. Por quê? Porque se o sindicato não tiver força, e o que é ter força no sindicato? É ter pessoas sindicalizadas, pessoas que são inscritas no sindicato, que pagam a contribuição com o sindicato, que mostra, no momento da negociação, que aquele sindicato que representa uma fábrica, por exemplo, de 5.000 pessoas, tem, digamos, 3.000 pessoas filiadas. Ela tem uma força, tem uma representação. Agora, se só tem 100 filiados, a força cai muito. E a empresa sente que pode tirar direito dos trabalhadores porque os trabalhadores não estão preocupados com a sua organização. E o que pode acontecer? Para vocês terem uma ideia, antes, o acordo coletivo, que estava acima da lei, sempre garantindo direito acima da lei, quando terminava sua data de vigência, quando ele vencia, passando a data, o acordo continuava valendo até que outro acordo fosse assinado. O que passou a acontecer a partir dessa reforma? Com essa reforma, quando o acordo vence, ele não pode mais ser pago pela empresa. Então, aquele direito que estava acima da lei deixa de ser pago a partir daquela data. E a partir daquela data em que o acordo coletivo vence, a empresa é obrigada a cumprir somente o que está na lei. E observe que o que estava na lei até então estava abaixo do acordo coletivo. O acordo coletivo deixa de existir e a empresa passa a ser obrigada a cumprir somente o que está na lei. Então, ela passa a pagar menos, a dar menos, a oferecer menos benefícios, menos direitos para os seus empregados. Ok, e é a partir desse momento que pode acontecer de novos acordos trazendo direitos abaixo do que está na lei. Estava acima, ficou na lei e agora tem uma negociação. Como a empresa já está pagando o que está na lei, ela vai fazer propostas para pagar menos do que está na lei. Aí o sindicato vai se contrapor, vai falar que não assina, aí vai ficar naquela luta. E nesse meio tempo, tudo que estava no acordo coletivo anterior deixou de existir. Então o que vai acontecer? Vai chegar um ponto em que a empresa vai tentar tirar tanto direito, e se o sindicato não tiver fortalecido, não tiver apoio da base, o sindicato vai assinar um acordo que traz direitos abaixo da lei, mas um pouco abaixo da lei, não muito abaixo da lei como a empresa estava propondo. Então, na prática, pode acontecer de acordos coletivos trazerem direitos para os trabalhadores abaixo do que está na lei. Ah, mas isso não é possível, não é permitido. Agora vai ser. Antes, o que estava na lei tinha que ser cumprido e acabou. Agora não. O acordado está acima do legislado. O que você assinar vale mais do que está na lei. Então, sobre negociação, isso é muito ruim para os trabalhadores. Nem o que está na lei está garantido. A luta vai passar a ser para garantir pelo menos a lei. Antes a luta era para conseguir muitos benefícios acima da lei. Caiu muito o direito dos trabalhadores com a reforma trabalhista. E além disso, na reforma previa que aquela pessoa que recebesse a partir de 2 tetos do INSS,
teto do INSS por volta de R$ 5.530. Então, quem recebesse a partir de R$ 11.060, por exemplo, poderia negociar diretamente com o seu empregador, com o seu chefe. Ou seja, poderia fazer uma espécie de acordo individual, onde ele ia negociar com o seu chefe seus direitos, seus benefícios. Só que precisava receber a partir de 11 mil. Só que nós somos um período eleitoral. Então tem as propostas do Haddad e a proposta do Bolsonaro. A gente vai analisar cada uma delas e verificar. Mas, em essência, o Haddad pretende revogar a reforma trabalhista para que os trabalhadores voltem a ter os direitos que tinham antes. E o Bolsonaro ele trouxe uma proposta inusitada, é chamada criação da carteira de trabalho verde e amarela, em que ele tenta criar que essa negociação, que hoje só é permitida entre pessoas que ganham a partir de 11 mil, possa ser feita por jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que sequer trabalharam antes, que não tem força para negociar com o seu patrão. Então, é um extremo. Para explicar isso melhor, a gente vai mostrar para vocês algo do plano de governo. Bom, esse aqui é o plano de governo do Haddad, que vocês já sabem. Se vocês forem na página 5, vocês vão verificar o seguinte, ó, que será proposto por referendo ou plebiscito a revogação da reforma trabalhista. Okay? Então isso aqui mostra que o Haddad ele quer fazer com que os trabalhadores voltem a ter os direitos que tinham antes. Agora vamos ao plano de governo do Bolsonaro. A gente já conhece. Aí vamos procurar aquela proposta de carteira de trabalho. Está aqui, na página 64. O que diz? Criaremos uma nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária para novos trabalhadores. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional azul, mantendo o ordenamento jurídico atual, ou uma carteira de trabalho verde e amarela, onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais. Ok. Fazendo uma pesquisa, a gente verifica que vários veículos de comunicação, nesse caso aqui, o UOL, ele analisou essa proposta do Bolsonaro. Bolsonaro propõe carteira de trabalho verde e amarela que limita direitos. Então aqui vai explicando o que seria feito, qual é o contexto, o que poderia ser cumprido, o que não poderia ser cumprido. Aí o UOL ele traz a seguinte notícia, que em fevereiro desse ano, o Bolsonaro, ao ser entrevistado pela Jovem Pan, ele falou o seguinte: o que o empresariado tem dito para mim, e eu concordo, é o seguinte: o trabalhador vai ter que viver esse dia, menos direito e mais emprego, ou todos os direitos e desemprego. Então observe, o Bolsonaro ele comentou que os empresários falam isso e eu concordo. Então ele já mostra que ele tem lado. Ele está do lado dos empresários. E ele parte do pressuposto de que para ter emprego você tem que abrir mão de direitos. Então está totalmente coerente com a reforma do Temer. Ele quer avançar nessa reforma. Okay? Um pouco acima, você vai verificar o que o Paulo Guedes, o futuro ministro da Fazenda do Bolsonaro, fala. Ele fala o seguinte, observe. Quem tiver 16 e 17 anos pode escolher. Porta da esquerda, que é a carteira de trabalho atual, tá? Tem sindicato, legislação trabalhista para proteger encargos. Ou seja, você está com a lei existente ainda do seu lado, mesmo após a reforma, mas ainda tem uma lei. Porta da direita, que é a carteira de trabalho verde e amarela. Contas individuais. Não mistura assistência com previdência. Na prática, o trabalhador vai deixar de ter direito à previdência social, vai ter um outro tipo de previdência. Não tem encargos trabalhistas e a legislação é como em qualquer lugar do mundo. Se for perturbado no trabalho, você vai na justiça e resolve. Questionado sobre manutenção da FGTS, o economista disse: como mecanismo de acumulação, deixará de existir. Isso fica melhor explicado nesse trecho da reportagem que o Paulo Guedes concedeu à Globo News em uma sabatina. Vamos conferir o que ele fala sobre a carteira de trabalho verde e amarela. É só o menino que estiver chegando agora. Quem tiver com 16 anos, 17 anos, pode escolher. Porta da esquerda. Você tem sindicato, você tem legislação trabalhista para te proteger, você tem encargos, você tem... Ok.
Ele falou porta da esquerda, ou seja, carteira de trabalho azul. E para quem não sabe, não é só carteira de trabalho, o nome é carteira de trabalho e previdência social. Então, quem tem a carteira de trabalho tradicional, atual existente, além de garantir os direitos trabalhistas, também está garantindo o direito previdenciário, está garantindo a aposentadoria no final e tudo que o INSS oferece, auxílio-doença, auxílio-acidente e assim por diante. Então, ele fala, caminho porta à esquerda, carteira de trabalho azul, mantém os direitos do ordenamento jurídico atual. Agora, o que é que ele fala sobre a carteira de trabalho verde e amarelo? Opção de coisa lá, porta da direita, contas individuais. Não mistura assistência com previdência. Assistência é renda básica. Você não contribuiu, você tem a renda básica. Você contribuiu, você tem o salário mínimo lá na aposentadoria. Não tem encargos trabalhistas. E a legislação é como em qualquer lugar do mundo. Se você for perturbado no trabalho, você vai na justiça e a justiça resolve. Acaba com a FGTS? O FGTS, o fundo de investimento do FGTS, sim, que é onde está um bom pedaço da corrupção. O FGTS, como mecanismo de acumulação do sistema antigo, deixa ele rodar, deixa ele seguir rodando. O sistema novo não tem. O sistema novo tem um sistema novo. E a carteira verde e amarela, como é que seria? Essa carteira é justamente isso. Não vai ser esse. Tá, então observe, enquanto ele fala, quem tiver com a carteira azul, carteira atual, mantém o direito da legislação, que caiu muito com a reforma trabalhista. E quem tiver com a carteira de trabalho verde e amarela, não tem mais esse direito. Acabou encargos, acabou direito direto à Previdência Social. A pessoa vai se aposentar no futuro de acordo com o que ele contribui. Então, na prática, a pessoa vai fazer um contrato individual com seu patrão, não vai ser mais via carteira de trabalho, não vai ter mais vínculo com a Previdência Social. E observa que dentre os direitos que ele vai deixar de receber, está o FGTS. Então, aqueles 8% do seu salário, pega o seu salário e multiplica por 8%. Os empregadores pagavam aquele valor para um fundo no seu nome, para que no futuro você pegasse aquele dinheiro a seu favor. Vai deixar de existir. Não vai ter mais FGTS de acordo com essa proposta do Bolsonaro, que é a carteira verde e amarela. Tá, mas algumas pessoas acham, vai ser bom, porque descontava 8% do meu salário. O FGTS não é descontado. O FGTS é pago pelo empregador. Não desconta nada dos empregados do FGTS. É mito quem acha isso. É só fazer o cálculo. Olha o seu contra-cheque e você vai ver que não é desconto. Então, essa proposta de criação de carteira de trabalho verde e amarelo é um avanço radical da reforma trabalhista. O que já era ruim vai chegar num pico, no extremo de péssimo. As pessoas não vão ter mais direito nenhum, nem direito a FGTS, nem direito de se aposentar. Não vai estar mais vinculado com a Previdência Social. Uma proposta bastante perigosa e está muito clara, eles não escondem. Aí, sabendo que é polêmica, sabendo que as pessoas que trabalham, que já conhecem seus direitos, que já estão acostumadas, não iriam migrar, não iriam deixar a carteira azul, que está vinculada ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social, para um contrato individual que eles chamam de carteira verde e amarela, sem direito nenhum, como eles sabem que essas pessoas jamais aceitariam isso, o que ele fala? Que essa vai ser uma proposta para os jovens. E ele menciona 16, 17 anos. Para os jovens, as pessoas que nunca trabalharam, que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Então ele fala que é voluntário. O jovem vai ter que escolher entre a carteira azul e a carteira verde e amarela. Agora para pensar o seguinte. O jovem não tem nenhuma experiência. Ele está em busca do primeiro emprego. Ele está querendo entrar no mercado de trabalho. O empregador oferece uma vaga. O empregador, na hora da entrevista, vai falar, olha, eu contrato, mas o contrato é pela carteira verde e amarela. Eu não contrato nenhum jovem pela carteira azul. Você aceita o jovem desempregado, querendo trabalhar, o que ele vai dizer? Eu aceito. Porque ele não trabalha, ele não tem nenhuma outra oportunidade. Então ele vai aceitar e ele vai começar no mercado de trabalho sem nenhum direito trabalhista. Não vai ter FGTS e vai ter um futuro arriscado quanto à sua aposentadoria, dentre outras coisas. Aí os jovens vão entrando, vão ocupando os espaços. Aí o que é que as empresas vão fazer no futuro? Elas vão começar, esses jovens que entraram, vão ser treinados e tudo, e o que é que ela vai fazer na segunda etapa? Ela vai pegar essas pessoas com a carteira azul, que não são jovens, e eu não estou falando de pessoas com idade avançada não, de 50 anos, 55, eu estou falando de pessoas de 30 anos, por exemplo, pessoas de 29 anos, ou seja, pessoas que já têm pelo menos
4, 5 anos de carteira de trabalho. Jovens, de 25 anos para cima. O que a empresa vai fazer? Ela vai demitir essas pessoas, vai contratar jovens, ou seja, vai contratar pessoas que nunca tiveram vínculo trabalhista para ocupar a vaga dessas pessoas que têm a carteira azul. Por quê? Porque carteira azul a pessoa paga encargos, paga FGTS, tem que pagar a previdência, tem custos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai contratar jovens, pessoas que estão no primeiro emprego, para ocupar a vaga dessas pessoas que, teoricamente, têm mais experiência. Por quê? Porque ela vai ter um custo menor. Ah, mas ela não vai poder baixar salário para o mesmo cargo? Não. Vamos supor, se o salário é 12 mil para o carteira azul, vai continuar pagando 12 mil para o carteira verde e amarela. Mas qual é a diferença? Sobre o carteira azul, ela tinha que pagar 8% para o FGTS. Sobre o carteira azul, ela tinha que pagar 20% para a Previdência Social. Para o carteira verde e amarela não precisa pagar nada, paga só os 2 mil de salário e acabou. Então é muito mais barato para a empresa. Ou seja, é perigoso. Parece que vai criar oportunidade para o jovem, na verdade a gente está trazendo nosso jovem, jogando nosso jovem num caminho sem direitos. Então esse jovem não vai ter sequer o direito que a situação atual, que a geração atual tem, que já não é tão bom. Mas nem isso o jovem vai ter direito. E para completar, num médio prazo, num curto para médio prazo, o que as empresas vão fazer? Elas vão demitir as pessoas que não são tão velhas para colocar pessoas que nunca trabalharam, para que todos assinem contratos individuais. Então a proposta de trabalho da carteira verde e amarela do Bolsonaro é algo totalmente perigoso, é algo totalmente maléfico. Então nós temos que rejeitar isso. Então, em virtude disso, comparando o que o Haddad propõe, que é revogar a reforma trabalhista para trazer de volta os direitos que os trabalhadores perderam, comparando com essa proposta do Bolsonaro de avançar com a perda de direitos através dessa carteira verde e amarela, de jogar nossa juventude a revelia, de trazer um conflito de gerações, de fazer com que no futuro haja demissão de pessoas com uma certa experiência para colocar pessoas inexperientes, enfim, a gente verifica que é só algo negativo. Então, em virtude disso, quando compara direitos para os trabalhadores, oportunidades de trabalho para o povo brasileiro, as propostas de Haddad são melhores. Então é por isso que, mais uma vez, eu reforço o voto em Haddad. Porque se você compara, é Haddad. Nós falamos ao longo desses temas, esse é o último vídeo que eu faço para o canal antes da eleição, que já é amanhã. Nós falamos sobre meio ambiente, nós falamos sobre direitos trabalhistas, nós falamos sobre muitos assuntos. E em todos os assuntos que a gente mostrou através de gráficos, através de comparações, através de textos, através de vídeos, que as propostas do Haddad são melhores para os trabalhadores. Então, por isso eu peço um voto de consciência. Se você tem dúvida nas propostas do Bolsonaro, leia, procure, pesquise. Ainda dá tempo de pesquisar, porque você pode estar dando um voto que vai contra o seu filho. Você pode estar votando em alguém que vai contra você no curto e médio prazo. Então, por isso, mais uma vez, eu peço voto em Fernando Haddad. Uma boa eleição para todos, muita paz e que Deus abençoe nosso país de uma forma clara, fazendo com que os nossos direitos sejam garantidos. Muito obrigado.